Olá, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Geraldo Ávila, sou pastor dirigente da Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta, município de Mairiporã. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo. Há 11 anos nós estamos exercendo o ministério pastoral. A nossa formação, nós somos formados pelo Instituto Bíblico Brasil para Cristo, o curso pleno em teologia, e sou casado, pai de 3 filhas, casado com Karina Ávila, pai de Gabriele, Emanuele e Sofia, casado há 22 anos, e nós vamos aqui falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre valores, que é o tema do nosso Apacentai de 2023. Nós vamos falar sobre ética judaico-cristã, uma série de 11 episódios. Então eu convido você para a gente fazer uma imersão na palavra de Deus, para a gente rever conceitos e valores importantes para a nossa vida. Então eu te convido a participar junto conosco dessa série. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, deixa claro que um verdadeiro cristão é conhecido por 3 provas. A prova doutrinária, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então nós precisamos crer em Cristo, crer na palavra de Deus. A prova moral, né? Essa é a segunda prova que nos identifica como cristão. A prova moral, a obediência aos mandamentos de Jesus. E a prova social, amar o próximo como evidência de nosso amor por Deus. Então nós estaremos falando sobre esses valores importantes para a nossa vida. E nós, como cristãos, nós devemos ser sal e luz nesse mundo caótico, nesse mundo que se perdeu, que perdeu os valores, né? Um mundo que está imerso no relativismo. E a palavra de Deus, mais do que nunca, tem sido combatida, e alguns, até teólogos e pastores, dizem que ela é arcaica, ultrapassada, mas nós cremos nas Escrituras como inspirada pelo Espírito Santo. E como o próprio Jesus disse, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então participe conosco desse tema extremamente importante, dessa série que nós estaremos falando sobre essa ética judaico-cristã, para que nós tenhamos uma família abençoada, uma igreja abençoada e uma sociedade abençoada. Nós precisamos olhar para as Escrituras, nos aprofundar as Escrituras e permitir ser guiados por elas, para que possamos ser protegidos, né? A palavra de Deus é uma cerca, não para podar a gente, mas para mostrar para a gente que nós temos alguns limites que nós não podemos ultrapassar para a nossa própria proteção e alegria. Te convido então a participar semanalmente desse programa Conectados com a Palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová
Hoje vamos falar do segundo episódio da nossa série sobre ética judaico-cristã. E hoje nós vamos falar sobre não adulterarás, que é o 7º mandamento do Decálogo, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 14. O texto vai dizer: não adulterarás. O 7º mandamento nos chama mais do que mera abstenção de atividade sexual fora da união em uma só carne, que é o casamento. Também nos chama a pureza sexual no pensamento e nas palavras. Olha o que Jesus disse lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 30. Jesus, como Senhor e mestre, como rabino, ele estava dando uma interpretação correta das Escrituras. Naquela época existiam muitas pessoas que tinham essa denominação rabino e eles tinham o seu jugo, a sua interpretação das Escrituras, né? Eles tinham os seus discípulos, os seus talmidim, e Jesus, como mestre, como rabino, ele aqui apresenta o seu jugo, a sua interpretação correta das Escrituras. Porque naquela época havia muitas interpretações da palavra de Deus e muitas interpretações que não correspondiam ao que as Escrituras queriam dizer. Muitos textos, muitos rabinos interpretavam mediante a sua condição, a sua capacidade. Mas Jesus interpreta corretamente, Jesus interpreta a palavra na sua essência. E aqui Jesus sobe no monte e começa a ensinar corretamente as Escrituras. E no verso 27, Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? Jesus está falando sobre a lei, sobre o Decálogo, a lei lá do Antigo Testamento. Mas eu digo, Jesus agora está trazendo uma interpretação desse texto, né? Dessa verdade da palavra de Deus que está registrada nos 10 mandamentos. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o olho direito te faz pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo, do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita te faz pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então a lei era muito clara, não adulterarás, mas aqui Jesus dá uma interpretação que é mais forte, né? Ele diz assim: se você olhar e nutrir no teu coração e ter um desejo por uma outra mulher, você já adulterou, né? Olha que forte a palavra de Deus. Porque quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós agora passamos por um processo de regeneração. E o nosso coração agora não é mais um coração de pedra, mas é um coração de carne. E agora nós estamos dentro de um processo de santificação. Então, o olho, né, ele é importante, né? É a janela da alma. Então, pessoas que olham e dão vazão a esse olhar, elas começam a construir dentro das suas emoções, dentro dos seus pensamentos, desejos que vão, com certeza, impactar na sua conduta moral, no seu casamento. Então Jesus diz: olha, cuidado, porque o problema começa de uma forma muito sutil, né? Você olha e a partir do momento que você olha, o teu coração começa a ter um desejo, e isso começa a ter uma construção dentro de você, e que fatalmente isso dará luz ao pecado, dará vazão ao pecado. Então, eu me lembro de um pensamento que, assim, você não pode impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça, mas que ele pouse e faça ninho, sim.
Então, o que Jesus está dizendo é mais ou menos isso. Você olha, obviamente, você tem olho, mas depois do olhar, começa a desencadear um processo. E quem teme a Deus e quem olha para esse princípio da palavra, ele não nutre, ele não dá vazão às suas emoções, mas ele tem o controle, né, que é fruto do Espírito, domínio próprio, né? Então, o domínio próprio, ele também se estabelece na forma como nós pensamos, né? As pessoas pensam que domínio próprio é só não brigar, não xingar, mas os nossos pensamentos também precisam ter esse fruto do Espírito bem maduro dentro de nós, para que a gente possa dominar, principalmente também, os nossos pensamentos. E com nosso tempo, é um tempo difícil, com a pornografia, a cultura do ficar, expressões não convencionais da sexualidade se tornando comuns, o clássico ensinamento bíblico está se tornando menos popular em nossos tempos modernos, né? Então, nesse tempo, o compromisso, a palavra, o voto, ele está sendo, não está sendo honrado, né? Eu lembro que meu pai dizia que na época dele, um fio de bigode, ele era um contrato, uma palavra tinha um peso, a pessoa empenhava-se em cumprir esse propósito. Então, que nós precisamos tomar cuidado porque nós somos bombardeados, né, pela internet, pela mídia, o culto, né, a sensualidade, as músicas que nós ouvimos hoje são bastante apelativas para a área sexual, para a devassidão. Então, há uma doutrinação nesse tempo para que as pessoas tenham uma vida desregrada, né? E tanto é que muitas pessoas que têm uma conduta errada são elogiadas, são conhecidas como galã, como garanhão, e isso é aplaudido pela sociedade, a pessoa é tido como uma pessoa poderosa, né? Mas a Bíblia vai dizer que isso é pecado, né? É um pecado, é um quebra de um princípio. Então nós temos hoje jovens, né, na igreja que não guardam a sua santidade, né? E tanto é que hoje também a pessoa passa por ridícula se ela for uma pessoa virgem, né? Porque isso é motivo de escárnio, de bullying dentro dos meios sociais, né? Então nós precisamos temer a Deus, né? Então quem comete esse pecado fora do casamento é a fornicação. E a quebra dos votos conjugais, condenada pelo 7º mandamento, é frequentemente utilizada na Escritura como a analogia da quebra por parte de Israel da sua aliança com Deus. Então Deus é fiel e Ele deseja, e esse é um atributo de Deus, um atributo que Deus compartilha com os seus servos, porque nós somos agora adotados por Deus, pertencemos à família de Deus. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós somos adotados por Jesus para poder fazer parte desta família de Deus, a família que vai morar no céu, a noiva de Jesus, e nós devemos ter uma vida regrada nessa área, devemos não adulterar. Então, que o Senhor Jesus nos ajude, porque nós somos bombardeados, né? Você liga a televisão e cenas, músicas, a mídia, os filmes, todos provocativos, todos tentando passar a ideia de que nós devemos dar vazão à carne, que nós devemos aproveitar, que nós devemos curtir, mas isso tem causado grandes males, né, para a sociedade, grandes males para as famílias dilaceradas, casais dilacerados por causa da infidelidade, porque não observou esse mandamento de Deus, não olhou para essa cerca de amor, essa cerca dizendo para nós, perigo, não ultrapasse.
Então, o que Jesus nos ensina na palavra é que nós devemos ter uma conduta diferente. Nós, igreja, fomos chamados para fazer a diferença, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Os nossos valores não podem ser negociados e nós devemos ter prazer, honra de cumprir a palavra de Deus, né? Porque muitas vezes você se posiciona com relação à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus, e muitas vezes você é ridicularizado por defender princípios. Uma vez, numa empresa que eu trabalhava, a conversa lá entre os homens era impossível, né? Ser fiel, duvida que nunca teve, né? Então, a cultura, infelizmente, é uma cultura mundana, uma cultura que prega essa suposta liberdade, né? Que para mim é libertinagem. Então, como nós estamos falando sobre valores da palavra de Deus, e a ética judaico-cristã, desse segundo episódio, está falando: não adulterarás, né? E o profeta Oséias, ele vai um pouco mais longe, né? Ele também faz um paralelo, uma analogia, dizendo que além do adultério físico, conjugal, muitas pessoas também acabam cometendo adultério espiritual, né? Então você percebe que a quebra de um princípio, ela abre precedente para a quebra de outros princípios. Então, quando Deus fala para Oséias casar com uma prostituta, ele estava querendo corrigir Israel da sua conduta, né? Porque eles não tinham a noção do que era uma quebra de aliança, uma quebra de compromisso. Então eu quero te incentivar a voltar às Escrituras, a voltar aos valores de Deus, porque a Bíblia diz, através da instrumentalidade de Paulo, que o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos ter em mente que o pecado leva à morte. Talvez no momento seja prazeroso, seja uma aventura, mas ele vai redundar em dor, vai redundar em morte da família, morte no relacionamento, morte da vida espiritual. Então precisamos, irmãos, ter esses princípios bem claros, bem nítidos, bem guardados no nosso coração, como Davi disse, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então tem pessoas que vivem uma vida dupla, vivem uma vida, não honram o seu matrimônio, não honram o seu cônjuge, e infelizmente escondem esse pecado, e alguns estão até em púlpitos pregando, mas vivendo uma vida dupla, né? Não honrando aquilo que se comprometeu. E isso traz um grande mal para a família, traz um grande mal para pessoas que estão em torno. Quando Acã, lá na história de Josué, quando eles invadem Jericó e tinha uma ordem expressa para não pegar nada dos despojos, Acã, ele desobedece Josué, esconde na sua tenda um utensílio que não era para se esconder. E aí trouxe um grande mal para todo o povo, porque eles foram derrotados depois pelo povo de Ai, pela cidade de Ai. Então, abandone essa prática, peça perdão para Deus e busque a santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. E essa palavra santidade também é muitas vezes mal compreendida, né? As pessoas às vezes até zombam, o santão, o crentão, atribui a pessoa como uma pessoa arrogante, como uma pessoa, enfim. Mas a palavra santo quer dizer separado, né? Nós fomos chamados por Deus, né? A palavra igreja, eclésia, quer dizer chamados para fora, ou seja, nós fomos chamados para viver uma vida nova. Nós somos um povo de Deus, nós somos sacerdotes de Deus,
E nós temos o ministério da reconciliação, nós temos a mensagem que confronta, a mensagem que mostra a nossa pecaminosidade e a nossa dependência de Deus. Então muitas pessoas estão fracas e elas acabam se submetendo a isso. Busque a Deus, se alimente da palavra, busque forças em Deus. Quando a palavra diz que a carne é fraca, ela não está dando uma autorização para pecar, ela não está sendo conivente com o pecado, mas é um alerta porque Paulo vai dizer que nós não devemos viver na carne, mas viver no Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, se posicione, né? Obedeça à palavra de Deus, e Deus a capacitará para poder cumprir, porque muitas pessoas acham que é impossível, que os mandamentos de Deus são difíceis, mas os mandamentos de Deus, eles são protetivos, eles são para preservar a nossa vida, para poder nos manter em pé, para nos manter abençoados. Lá em Deuteronômio 28, quando Deus fala sobre o caminho da bênção, o caminho da maldição, ele fala que a obediência à palavra de Deus, ela traz benefícios para nós, a bênção vem atrás de nós somos abençoados, e nós precisamos dizer não para a nossa carne, nós precisamos dizer não para os nossos impulsos, nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, né? Nós não podemos, e nós temos essa condição, porque Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não adulterarás. É um mandamento bíblico, moderno, preventivo e um mandamento de amor. Não é Deus nos podando do prazer, mas é Deus mostrando para nós que existem limites e os limites precisam ser obedecidos. Nós vivemos numa sociedade sem limites. Os filhos não têm limites, os filhos fazem o que querem, as pessoas se acham no direito de fazer o que bem entenderem, não prestam conta, não têm responsabilidade e compromisso. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de graça, que estabeleceu a sua lei, os seus mandamentos, que são mandamentos que vai abençoar a minha vida, mesmo que esses mandamentos contrariem os meus impulsos e os meus desejos, mas são mandamentos santos, mandamentos que vão fazer bem para a minha alma e para a minha vida. Amém? Então, não adulterarás, não dar vazão a isso. E é interessante que nós precisamos sempre observar como anda o nosso coração e os nossos sentimentos. E a gente tem autoridade pela palavra de Deus para poder conduzir isso. Tem um provérbio que diz que é melhor um homem que domina o seu espírito do que aquele que domina uma cidade. Então, para viver os valores de Deus, nós precisamos do fruto do Espírito, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que é domínio próprio. Nós precisamos de domínio próprio, nós precisamos de freio, né? E é muito ruim quando as pessoas têm que ficar nos policiando, as pessoas têm que ficar nos monitorando. O mais importante é você se policiar, você se monitorar. Como Paulo diz lá, quando ele está falando sobre a Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, 28, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Então esse autoexame é importantíssimo. E tudo aquilo que nós sentimos que não é do agrado de Deus, nós podemos orar, nós podemos pedir a graça de Deus sobre nós. Então, meu irmão, minha irmã, não dê vazão à carne, não vai na onda, não vai
não sucumbe a essa doutrinação do mundo pós-moderno, mas volte para as Escrituras, porque com certeza vai valer muito a pena e você vai chegar um dia e vai dizer: valeu a pena ser fiel, valeu a pena me guardar, valeu a pena obedecer, porque tem recompensa, tem galardão, tanto para essa vida como no porvir. Então, entenda a palavra de Deus como mandamento de Deus, como mandamento de amor, como mandamento de preservação, como mandamento de cuidado sobre a sua vida. Entenda isso. Amém? Não adulterarás. Guarde o teu coração. Nós estamos vivendo uma época difícil de culto ao corpo, de uma entrega a sensualidade como algo comum, né? Hoje meninas de 12, 13, 14 anos se vestem de uma forma provocativa. Então nós precisamos guardar os nossos olhos, e o texto aqui é radical, né? Ele fala assim: se o teu olho te fizer pecar, arranque ele. Então a Bíblia é muito radical, porque ela sabe que isso é nocivo para a nossa vida. Então ela fala assim: se você não consegue se controlar, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Mas você vê o peso da palavra de Deus dizendo: se o teu olho te faz pecar, arranque-o, né? Cuidado com os seus olhos, né? E eu concluo esse episódio com uma musiquinha que eu aprendi na escola das crianças, né? Na escolinha bíblica: cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Eu quero orar agora, pedir que o Espírito Santo te potencialize, que o Espírito Santo te dê graça para viver uma vida santa, uma vida que glorifica Jesus no meio de uma sociedade que perdeu as regras, uma sociedade totalmente desregrada. Oremos agora em nome de Jesus. Senhor, eu creio na palavra, eu creio nos princípios que a Tua palavra estabelece, como princípios de amor, Senhor, como princípios que vão proteger a minha alma, vão proteger a minha família. Embora muitas vezes a minha carne, o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos, eles não têm dificuldade de submeter a palavra. Eu quero orar, Senhor, pedindo a Tua graça e o Teu poder, porque o Senhor nos potencializa, o Senhor nos capacita com poder para resistir. O que Jesus disse: orai e vigiai, que tenhamos um espírito de vigilância, de discernimento, Senhor, para que possamos não sucumbir à doutrinação deste século, àquilo que se prega, aquilo que a sociedade hoje entende como comum, Pai, mas a Tua palavra, ela nos adverte veementemente que devemos ter uma postura diferente, que devemos nos comportar diferente, porque nós fomos chamados para fora, fomos chamados para ser luz, para ser sal, para que o mundo veja a manifestação da Tua glória, para que o mundo veja a manifestação do Teu poder, Senhor. Nós precisamos viver as Escrituras, precisamos abraçar as Escrituras, abraçar esses valores nelas expressos, Senhor, e viver crendo nesses valores para a glória e honra do Teu bendito e santo nome. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, até o próximo episódio. Olá, você que nos acompanha, que está participando desse programa, você internauta, você irmão, nós agora vamos contribuir, nós vamos agora participar desse privilégio de poder contribuir, de manter a obra de Deus, de fazer a obra de Deus através das nossas contribuições. É importante entendermos o conceito bíblico, a doutrina bíblica, o princípio bíblico de contribuição. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. Então, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. E o nosso propósito é que
além de você abençoar a obra de Deus, manter a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus se expanda através da sua contribuição, nosso maior desejo é que você também seja abençoado, porque a palavra de Deus tem várias promessas para aqueles que contribuem. A generosidade é uma marca do cristão. E eu quero refletir com vocês um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós temos aqui uma promessa e um chamado para a gente honra a Deus não somente de uma forma abstrata, mas nós honramos a Deus também de uma forma efetiva, né? O nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que nós suamos para ganhar, nós honramos a Deus contribuindo e dando prioridade ao reino de Deus, porque aqui ele fala de primícia, né? Ou seja, quando nós recebemos o nosso recurso, nós dedicamos a Deus, nós honramos a Deus e nós dizemos com a nossa atitude de contribuição, graças a Deus por esse recurso, porque ele veio da mão de Deus, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos dá talento e capacidade para trabalhar, é Deus que nos ajuda no nosso trabalho, é Ele que abre portas. Então nós precisamos entender esse conceito, esse princípio e honrar a Deus com a nossa contribuição, com a nossa oferta. É importante nós entendermos isso para fazermos corretamente, porque muitas pessoas contribuem e não são abençoadas porque elas fazem com a motivação errada, fazem não entendendo o princípio bíblico de contribuição. Então nós precisamos entender isso e fazer com alegria, com generosidade e com gratidão. Ok? Então que você possa agora participar desse momento importante do reino de Deus. Vai aparecer aí na sua tela as nossas contas, né, para você fazer via Pix, via internet, a sua contribuição. Não deixe de participar, faça um voto com Deus, se comprometa com o reino de Deus através da sua contribuição. E eu tenho certeza que se você entender esse princípio de honra, de gratidão e generosidade, o Senhor vai abençoar a sua vida ricamente. Eu quero agora orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades e abrir portas em nome de Jesus. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção para aqueles que entenderam esse princípio bíblico da contribuição. Que eles possam honrar o Senhor com alegria, com generosidade e serem participantes, Senhor, desse momento tão importante do teu reino. Esse momento que nos ajuda a manter a obra e a expandir a obra. Que os teus servos sejam abençoados, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Pois a tua palavra diz lá em Mateus 6,33, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, eu invoco a tua bênção, a tua graça sobre os teus filhos, que haja um desprendimento, que haja generosidade, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, e que a igreja seja abençoada, as famílias sejam abençoadas, e o teu reino cresça, e o teu nome seja glorificado pela vida do teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. De louvor, hoje eu só quero louvar.
Muito bom ter a sua participação aqui conosco no programa Conectados com a Palavra. Eu quero te convidar a estar conosco na próxima semana, nos próximos episódios dessa série que nós estaremos aqui falando sobre valores, né? Muito bom, grato pela sua participação. Convide seus amigos e parentes para poder participar, reúna sua família e use os temas que nós estaremos falando aqui para poder conversar, para poder refletir. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Nós aqui do programa Conectados com a Palavra temos um compromisso com as Escrituras, temos um compromisso com a Palavra de Deus e nós queremos ser aqui arautos, né, do Senhor Jesus para poder transmitir com fidelidade a sua palavra, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E ela é muito proveitosa para a nossa vida, para a nossa família. Então eu quero te convidar a participar. Não esqueça, coloca aí na sua agenda, coloque aí no seu tablet, no seu celular, um aviso para você estar conectados conosco. Eu tenho certeza que teremos aí uma grande jornada, uma jornada abençoada, e eu tenho convicção que nós sairemos diferente depois de participar desse programa, porque nós estaremos aqui falando das Escrituras e dos valores importantes para nos manter de pé, valores que são importantes para nós seguirmos Jesus e sermos sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e vamos voltar à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida próspera e abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe.